São 18 horas e, como todos os dias ao entardecer, o Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo nos proporciona este momento de reflexão. Aproveitemos para nos recolher, mentalizar o Divino Mestre Jesus, nos imaginar recostado no seu peito, com a cabeça apoiada em seu ombro, e Ele, com seu olhar meigo e doce, nos dizer: estou aqui para te consolar e te restabelecer de força, de coragem e de esperança. Para hoje, a nossa reflexão é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, o item 9, a nova era. É um espírito israelita em Miluzê, 1861. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e de seus profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduzem-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar em todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita e que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que
que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento será sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão aos espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Moisés andou 40 anos pelo deserto com o seu povo, em busca da terra prometida. Crianças nasceram, cresceram, tornaram-se adultos e muitos desencarnaram. Foram imensas as dificuldades de Moisés, principalmente porque muitos ainda adoravam muitos deuses, e Moisés tinha a missão de esclarecer que Deus é único. Nós temos a passagem de que quando ele descia do monte com os 10 mandamentos, seu próprio irmão dirigia um grupo que adorava um bezerro de ouro. Eram povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual. Por isso lhes foi dado de acordo com a sua condição, de acordo com o seu adiantamento naquela época. Como falar em amor para um povo cuja lei era olho por olho e dente por dente. Por isso os 10 mandamentos foram mesclados dos ensinamentos tanto espiritual quanto material. Cristo resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Lógico, porque quem ama não rouba, enfim. E um pálido exemplo de amor é o amor de mãe. Jamais uma mãe prejudica o seu filho ou permite que alguém o prejudique. Pelo menos é a lei geral, Claro que temos a tristeza de ver nos meios de comunicação alguns fatos muito tristes cometidos por mães, mas são exceções. Então, depois, quando a humanidade já estava bem evoluída, espiritualmente e moralmente, Kardec nos trouxe a doutrina espírita, o farol que ilumina a nossa estrada, a bússola que orienta nossos passos. A doutrina espírita já veio para nos preparar para o mundo de regeneração. Tal é a nossa responsabilidade, nos esforçarmos ativamente em nos esclarecer, nos melhorar, fazer nossa reforma íntima para nos preparar para a conclusão desta obra, auxiliar o desenvolvimento moral. Então, era o que tínhamos para a reflexão. Nós agradecemos a nossa gratidão à Mãe Santíssima por todo o zelo que ela tem pela humanidade e rogamos ao Divino Mestre que nos envolva em seu imenso manto de luz, amor e sabedoria, que assim possa ser.